Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da nossa querida TV Mundo Maior, programa ABC do Espiritismo, hoje com um tema muito importante. Um tema que nós estaremos abordando de vez em quando, porque é um tema que nos faz referenciar a essa doutrina tão abençoada que é a doutrina espírita. Nós vamos falar hoje de mediunidade. Eu gostaria de fazer uma síntese do Livro dos Médiuns, nas quais Allan Kardec define 70 tipos de mediunidade estudada em O Livro dos Médiuns, classificada em dois grupos: médiuns de efeito físico e médiuns de efeito inteligente. Os tipos de mediunidade: médium mecânico, médium semimecânico e médium intuitivo. Nas revistas espíritas, Allan Kardec faz referenciar aos médiuns que na época eram aos montes. Dizia Kardec, de cada 10 pessoas, 7 tinha a mediunidade ostensiva, ou seja, a mediunidade consciente ou a mediunidade inconsciente, já que, naquela época, nós estamos falando de uma mediunidade que hoje é rara, é o chamado mediunidade de efeito físico. Não que não a tenha, mas é bem menos, uma quantidade inferior àquilo que havia naquela época. Logicamente, tudo isso nos faz avançarmos nesse campo tão interessante que é mediunidade. André, primeiro eu gostaria que você saudasse os nossos telespectadores e depois já entrasse nesse tema tão importante. Que alegria em poder, em mais uma ocasião, estar ao lado do nosso querido Sérgio, fazendo e levando para você uma mensagem espírita. Ainda mais no dia de hoje, no programa de hoje, sobre mediunidade. Como nosso querido Sérgio disse, fez um pequeno resumo do livro extraordinário, que é o Livro dos Médiuns, o segundo, do Pentateuco Kardeciano, e também puxando uma linha tênue com as revistas espíritas, que infelizmente poucos companheiros conhecem. Realmente, mediunidade é um assunto importante e relembrando, né, Sérgio? Mediunidade não foi criada e inventada por Allan Kardec. A palavra foi, mas a mediunidade, propriamente dito, já é algo existente desde a formação do nosso abençoado planeta Terra. Quando nós vamos estudar o Velho Testamento, nós vamos encontrar, num determinado momento, uma figura chamada Piton e Pitonisa. Piton era a mediunidade dada ao homem. Pitonisa era a mulher que era médium. Nós vamos encontrar uma passagem de Moisés coibindo o seu povo, já que era um povo itinerante, um povo que não tinha uma cidade fixa. Relembremos que eles estavam à busca das terras prometidas. Mas, num determinado momento, Moisés coibiu de uma maneira drástica o contato com os pitons e com as pitonisas. Logicamente, depois de muito tempo, nós viemos resgatar a mediunidade que sempre houve no meio do homem. Desde quando o homem coabita a terra, a mediunidade sempre foi algo que esteve junto da humanidade. Allan Kardec, quando vai codificar a doutrina, logicamente há necessidade de uma codificação, sendo necessário criar palavras novas para entendimentos novos. Poderia Allan Kardec usar a palavra piton e pitonisa, mas logicamente iriam entrar naquela condição de que Moisés havia coibido, trazendo uma sequela negativa para a doutrina espírita. Lembro também que Allan Kardec, ou seja, o senhor Hipólito Adenizar Rivaio, não era um homem comum, era um professor, era um pedagogo. Não era um pedagogo comum, era o pedagogo. Então ele criou a palavra médium, mediunidade, medianeiro, espírita, espiritista, espiritismo. Ele criou várias palavras para dar conotações novas em cima de uma doutrina nova que estava sendo não descoberta,
porque o fenômeno não é novo. O que Allan Kardec fez foi simplesmente reunir tudo aquilo que há de mediunidade esparso para trazer numa única obra e trazer para nós aquilo que era chamado de sobrenatural, que Kardec define que era o natural desconhecido. Passou-se a ser conhecido e passou-se a ser trabalhado dentro de um estudo chamado estudo científico e filosófico. Nós passamos a observar que a mediunidade, seja ela qual modalidade for, destes 70 tipos narrados pelo nosso querido Sérgio na introdução do programa, nós vamos ver que a mediunidade em si, ela é uma oportunidade que o alto confia a cada um de nós para desenvolvê-la para o bem. Ser médium não dá o título de ser melhor do que ninguém e nem mais espiritualizado do que ninguém, porque tem muitas pessoas que têm inúmeras faculdades mediúnicas, porém não utiliza para o bem. Então a mediunidade não dá a qualidade de ser melhor e nem mais especial do que ninguém. É uma oportunidade de trabalho, é uma oportunidade de desenvolvermos, não apenas para nos ajudar, mas também para ajudar as pessoas que estão ao nosso lado. Tirando Jesus, que nós não podemos comparar ninguém a Jesus pelo grau evolutivo de Jesus, nós vamos ver em Chico Xavier, por exemplo, um exemplo de médium a ser seguido. Um médium ostensivo que via desde os 4, 5 anos, quando perdeu sua abençoada mãe, conversava com ela, normalmente, como nós conversamos com outro encarnado. Ele escrevia mensagens dos benfeitores com uma naturalidade, com a mesma naturalidade trazia de um espírito sofredor. Então Chico Xavier é o modelo de médium que um dia nós nos tornaremos. É verdade, eu gravei uma palestra chamada Chico Xavier, o Mandato Mediúnico de Amor, que na verdade nós fazemos um traçado de um paralelo de toda a existência de Chico Xavier, onde nós colocamos desde os 4 anos com a mediunidade de visão. E nós podemos afirmar que Chico, diante de tudo aquilo que nós conhecemos da história, foi o maior médium, a maior antena psíquica e parabólica que a Terra que já conheceu em termos de mediunidade. Chico simplesmente desenvolveu todos os tipos de mediunidade na senda do bem. Chico começou-se com a mediunidade da visão, depois teve a oportunidade de ter a mediunidade da psicografia, depois da mediunidade da psicografia, dentro da própria mediunidade da psicografia, a mediunidade de receber mensagens de entes queridos, depois receituários, depois o Chico teve a oportunidade de escrever os livros dos mais diferentes estilos, que também é uma outra característica difícil. Geralmente o médium tem uma característica. Ele não, Chico escreveu vários tipos, desde livro de jovens, romances, trazendo para nós em forma romanceada toda a história do cristianismo redivivo, as obras científicas de André Luiz, as belíssimas crônicas de Humberto de Campos, os belíssimos sonetos e poemas dos poetas mais renomados do Brasil e de Portugal. Então nós poderíamos dizer que o Chico foi realmente uma grande antena parabólica que trouxe do mundo espiritual todo esse exercício de trabalho, não é, André? Então nós poderíamos afirmar que realmente o Chico é o grande paradigma que ainda temos que estudar no sentido de compreender o que é a mediunidade. Um ponto para relembrar. Quando nós falamos que Chico Xavier, na nossa visão, é a maior antena mediúnica, psíquica que o planeta teve, nós não colocamos Jesus nesse quadro, porque Jesus era o médium que tinha sintonia direta com o nosso Criador. Nós estamos falando dos espíritos que encarnaram a Terra sem comparar a Jesus, porque muitos podem perguntar, mas então Chico Xavier foi maior que Jesus? De modo algum. Nós estamos comparando, tirando, é evidente, Jesus. E outro ponto para conversarmos, que nós tivemos a narração, por exemplo, do nosso querido Caio Ramaciotti, é Chico Xavier na condição de um extraordinário médium de efeito físico.
também uma mediunidade que ele desenvolveu ao longo de algum tempo. Emmanuel pediu para ele parar, mas mesmo assim, quando ele estava, por exemplo, no grupo espírita da prece, todas as águas eram fluidificadas com seu magnetismo. E também não poderíamos deixar de relembrar, além do magnífico trabalho que Chico desenvolveu na mediunidade de efeito físico, também tem a mediunidade de cura. Quantas pessoas foram curadas diretamente pelas mãos de Chico Xavier? Então, Chico, nós poderíamos aqui pegar o livro dos médiuns, lermos tópico a tópico de cada tipo de mediunidade, e nós vamos ver que Chico, em algum momento da sua existência, ele então desenvolveu aquela mediunidade. Eu gostaria até de fazer relembrar o nosso telespectador que é interessante lermos a vida e obra de Chico Xavier e a sua trajetória, porque a sua trajetória dentro de um processo de organização do mundo espiritual. As coisas foram acontecendo no seu tempo, no seu devido tempo. Em cada tempo ele foi desenvolvendo as suas características, o seu trabalho, e ele foi então deixando para todos nós todo aquele arsenal de mediunidade que veio nos ensinar como desenvolvê-la. Mas Chico deixou uma lição maior, que além do estudo, como Kardec sempre dizia, André, a questão da humildade. Chico tinha uma humildade extrema, aceitava. Eu me lembro, André, que certa feita ouvi uma história de pessoas que estavam perto. O Chico às vezes perguntava o nome, estava um dia muito agitado, tinha muita gente, e o Chico leu a mensagem, e o nome, quando ele foi ler o nome, ele trocou o nome da pessoa, o primeiro nome. Mas a família identificou a pessoa ali, apenas comentou com ele que o primeiro nome não seria aquele, seria outro. E o Chico, então, de uma maneira muito interessante, pegou uma borracha, ele apagou e escreveu o nome certo da pessoa. É interessante que depois perguntaram ao Chico o que havia acontecido. E o Chico contou que, por ter sido uma psicografia através da intuição, logicamente ele estava muito emocionado, e quando ele ditou o nome, o Chico não havia entendido direito, não é? Então a gente percebe a humildade do Chico, quanto o Chico era extremamente humilde. Queridos amigos, está gostando do programa? Teremos o segundo bloco, mas mande já a sua mensagem através do Facebook. Procure por Sérgio Vilar e por mim, André Luiz Querine Vilar. E não se esqueça, está gostando dos programas que semanalmente é apresentado pela TV Mundo Maior? Corra já no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, www.youtube.com.br/TV A Caminho da Luz. Lá tem todos os ABC do Espiritismo à sua disposição. É um material importante para nós estudarmos juntos. E se você quiser participar, mande uma mensagem. É com grande alegria de podermos estar lendo a sua mensagem e também analisando o seu contributo para o nosso programa ABC do Espiritismo. Queridos ouvintes, não sai daí não. Nós já retornaremos com o segundo bloco. Estamos apresentando ABC do Espiritismo. Você conhece a loja virtual da TV Web acaminhodaluz.com.br, especializada em DVDs e CDs espíritas? Acesse www.lojaacaminhodaluz.com.br e tenha a chance de conhecer e adquirir diversos títulos de palestras dos mais variados oradores espíritas. Adquirindo nossos produtos, você estará ajudando a Web TV acaminhodaluz.com.br a continuar com a missão de divulgar o Espiritismo. Auxiliemos os que tombaram em sofrimento. Deixa que a voz deles te alcance a vida. Não te presumas tão longe. Frequentemente, o espaço que os distancia não é senão aquele que te separa do lar vizinho. Enquanto nos detemos, pensando nas lágrimas que lhes encharcam as horas, é possível estejam a poucos metros de nós, carregando fadiga e desilusão. Há os que talvez procurem mostrar um sorriso,
após remover os sinais de pranto do rosto desfigurado, em penúria, e os que, não obstante possuírem todos os excessos de uma existência faustosa, acalentam a ideia do suicídio, crendo seja a fuga a única solução para as dificuldades a que se arrojaram imprevidentes. Muitos abraçaram empresas delituosas, adquirindo tormentos de espírito ao pé de outros tantos que escalaram a barranca da vaidade, despencando em precipícios de treva. Deixa que te visitem no espelho da consciência. Vê-los-ás, sentindo-te por baliza de extensa caravana da angústia. Dói contemplar não somente os adultos algemados à provação, mas também as crianças e os jovens espoliados de afeto, que a necessidade em muitas ocasiões relega ao espinheiro da enfermidade ou à vala do vício. Se desfrutas saúde, se tens algum tempo disponível, se possuis influência ou se retens essa ou aquela sobra da bolsa, colabora para que se reduzam o desespero e a aflição que ainda lavram na terra. Não exijas, porém, a alheia gratidão para auxiliar. Ainda mesmo que os necessitados de teu concurso transportem no peito corações empedernidos na sombra do mal, dos quais não te é lícito aproximar, por enquanto, a fim de que não patrocines a irreflexão ou a desordem, ora por eles e ampara-os de maneira indireta. As mães dos obsessores e dos ingratos, ainda quando desencarnadas estão vivas, elas vibram de esperança e felicidade com os teus gestos de amor e te dirão em preces de alegria, no silêncio da alma: Deus te guarde e abençoe. Voltamos a apresentar ABC do Espiritismo. TV Mundo Maior, a nossa casa que está sempre propensa a levar uma mensagem de amor até você, com o programa ABC do Espiritismo. O nosso abraço carinhoso ao nosso querido André Marouço, diretor da TV Mundo Maior. Nosso beijo carinhoso, queria saudar o André pelo belíssimo trabalho que tem feito na área do cinema, trazendo para todos nós mensagens importantes, edificantes, falando de Chico, falando de Jesus, falando da doutrina. Vale a pena assistirmos esses filmes, porque esses filmes trazem para todos nós a alegria do cinema espírita brasileiro. Não é mesmo, André Luiz? Com certeza. Que alegria em podermos ver no cinema brasileiro tantos filmes espíritas, trazendo para o público que a maioria não é espírita, a visão espírita de Jesus, de uma obra de Chico Xavier, da vida de Chico Xavier. Que alegria em podermos ver o espiritismo numa novela, no cinema, por todo canto, levando esta palavra de otimismo e de alegria. É interessante, né? Falando sobre mediunidade, retomando esse tema tão importante, eu gostaria de relembrar que não tem como falar de mediunidade se não estudarmos as revistas espíritas. Desculpem, tenho que novamente tocar neste assunto, porque não dá para se conhecer doutrina espírita lendo apenas o Pentateuco Espírita, é muito pouco. Nós precisamos saber os bastidores, como é que Allan Kardec organizou, como é que ele aceitava os médiuns, entrava qualquer pessoa, como é que funcionava. São Luís, o espírito protetor do grupo, que dirigia
pessoalmente os trabalhos de Allan Kardec, era o amigo pessoal, o benfeitor de Allan Kardec, como é que ele coordenava, passava a mão na cabeça de Kardec, chamava a atenção quando tinha que chamar, chamava a atenção dos médiuns, posicionava os médiuns sobre o trabalho, como funcionava. Então é um mecanismo, é uma máquina maravilhosa que se mostra o início de um trabalho organizado. A mediunidade é uma coisa que atrai as pessoas. É interessante quantas pessoas trabalham em casa e de repente vê as suas casas lotadas de pessoas por questão da mediunidade. Vamos relembrar, André, o primeiro bloco, quando nós falamos, por exemplo, de Moisés, onde ele proibiu os pitons e as pitonisas. Realmente nós também, como espírita codificado, nós também somos contra. Por quê? Porque é aquelas pessoas que vão naqueles que ficam mediunizados e ficam resolvendo a vida dos outros. Se nós tivéssemos uma presciência do que vai ser o nosso futuro e alguém tivesse esse poder, primeiro que ia ficar muito rico. E segundo que Deus estaria cometendo um grande engano, porque se nós, dentro de um processo das leis naturais que nos cercam, vivemos um mundo pela qual é o mundo de provas e expiações, aonde nós temos o véu do esquecimento, porque Deus permitiria que algumas pessoas, que ainda você olha a vida dessas pessoas cheia de problemas, cheia de dificuldades, elas têm o dom de resolver os problemas das pessoas. Logicamente é uma grande utopia. E nós ainda procuramos mediunidade, mediunismo, nós queremos ver os efeitos, nós queremos ver os espíritos falarem, nos dando as orientações daquilo que compete a todos nós. Então a Revista Espírita traz uma mediunidade de uma maneira efetiva, de uma maneira correta, de uma maneira educada, onde nós vamos nos preparar para conversar com o plano espiritual. Logicamente, com o plano espiritual que possa vir agregar novos conhecimentos, agregar novos assuntos no campo filosófico, no campo científico. Vamos trabalhar auxiliando os irmãos sofredores que se encontram no mundo espiritual, mas sem termos aquela curiosidade de fuçar o mundo espiritual para saber se eu vou resolver meu problema particular, se eu vou comprar um carro melhor, se eu vou ter um emprego melhor. Isso é uma distância muito grande, onde a mediunidade pode ser usada sobre várias facetas em vários momentos diferentes. Né, André Luiz? Com certeza. Ser médium não é uma vez por semana, com horário marcado, numa sessão de desobsessão. Ser médium é você estar 24 horas em sintonia com os espíritos. Fica por nossa conta escolhermos espíritos bons ou espíritos equivocados. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Ser médium é um trabalho com Jesus, porém exige que estudemos, exige que procuremos a cada dia nos evangelizar, trazendo para os nossos corações os conceitos de Jesus, procurando com esforço, porque nós sabemos que ninguém muda do dia para a noite, procurarmos no dia a dia, termos mais paciência, que já é uma dificuldade muito grande, amarmos sem esperarmos nada em troca, procurarmos do outro, não que o outro não esteja à altura de dar, esperarmos sempre o mínimo para que o outro não venha a frustrar com os nossos objetivos. Então, ser médium é ser uma pessoa comum, com um dom mediúnico, com uma oportunidade de trabalho, mas que ser médium necessita de muito estudo, de muito preparo, e é interessante que às vezes nós achamos que mediunidade é fenômeno, mediunidade é coisa sobrenatural, mediunidade é coisa comum, da mesma maneira que nós temos o sentido de ver, o sentido de ouvir, o sentido de falar, o sentido do tato. A mediunidade seria um sentido novo que nós estamos desenvolvendo. É evidente que Chico Xavier já é o médium do futuro.
já é o médium que passou por todos os estágios, e nós estamos no início dos estágios. A mediunidade em nós ainda é muito arcaica, é muito difícil, nós ainda estamos muito sujeitos ao meio em que vivemos, às pessoas que estão conosco do lado. Por isso que hoje ser médium, a primeira recomendação, vigiar e orar para não cairmos em tentação. Gostaria de relembrar a revista espírita do terceiro ano, aonde nós vamos encontrar uma cena muito interessante. Naquela noite de trabalho, na Sociedade de Estudo Espírita Parisiense, nós vamos notar que o trabalho não correu bem. Algumas pessoas que ali estavam não haviam compreendido claramente qual era o papel do Espiritismo. Como as mesas girantes eram em torno de pessoas que levavam as coisas assim como se fosse um show, como se fosse uma brincadeira, alguns não haviam entendido aquele momento, que era o momento da codificação. Era o momento em que a espiritualidade reunia alguns médiuns, que logicamente médiuns bastante educados, preparados, que reencarnaram para compor a obra básica, isso eu não tenho dúvida. Houve um fato muito interessante naquela noite. As mensagens foram muito truncadas, ou seja, as evocações que foram feitas, os espíritos que se apresentaram, parece que não havia um elo de ligação com aquilo que estava sendo pregado nas reuniões anteriores. São Luís foi dar uma mensagem, e uma mensagem de maneira diferente da qual ele estava acostumado a dar. Ou seja, sem muita profundidade, sem muita moralidade. No final da reunião, o grupo achou estranho, alguma coisa estava estranha, não era São Luís. E as comunicações dos espíritos estavam de uma maneira muito conturbada. Na reunião seguinte, Allan Kardec iniciava como sempre fazia. Kardec nunca iniciou uma reunião sem a invocação de Deus. Primeira coisa que ele fazia, a invocação de Deus. E quando o espírito estava ali evocado, André, simplesmente o que acontecia? Naquele instante, perguntaram a ele: você é São Luís? Sou. E o Espírito tinha que falar em nome de Deus. Eu estou aqui em nome de Deus para contribuir com os trabalhos. Porque se acreditava que as pessoas que não têm Deus no coração têm dificuldade de falar a palavra Deus. Mas há um fato interessante, quando São Luís se manifestou, Allan Kardec pergunta: sois vós? Ele diz: sim, sou eu. Foi você que esteve aqui a semana passada dando mensagem? Ele diz: não. Mas se não foi você, quem foi? Foi um espírito brincalhão. E aonde você estava? Você não tinha um compromisso com o grupo? Sim, eu estava aqui. E por que você permitiu isso? Para que vocês pudessem separar o joio do trigo e pudessem reconhecer a mensagem. Mas isso não é ruim? Ele diz: não. E por que você permitiu isso? Porque você não olhou nas pessoas, você não percebeu que as pessoas estavam com risadinha, você não percebeu que as pessoas estavam com brincadeira, você não percebeu que as pessoas estavam levando as coisas de qualquer maneira. Então, isso sirva de lição para todos vocês, que não se brinca com os espíritos superiores. Se vocês não querem ter uma reunião séria, não invoque os espíritos sérios. E aquilo, André, me chamou muito a atenção, porque é o que nós vemos hoje. Você quer trabalhar num trabalho organizado, num trabalho sério? Primeiro, vamos ver o grupo. Como é que é o grupo? É sério? Trabalha com seriedade? Tem muito estudo? Tem muita preparação? Tem trabalho assistencial? É isso que nós precisamos analisar. E é importante nós dizermos que os espíritos que não querem nada com nada, a primeira atividade que eles procuram desestruturar é o trabalho de desobsessão. Por quê? Porque os médiums, seja de incorporação, o doutrinador ou o dialogador, eles são os mais suscetíveis, os canais mais abertos ao mundo espiritual. Se você consegue jogar um médium contra o outro, o médium contra o dialogador, o médium contra o dirigente da casa, coisa assim, você começa a infiltrar no grupo.
Então, o trabalho de desobsessão é o trabalho em que os espíritos que não querem nada com nada envolvendo o bem, é o primeiro lugar que eles procuram se infiltrar. Por isso que médium, é difícil nós lidarmos com médium, é difícil nós sermos médium no dia a dia, o nosso humor muda muito fácil, nós captamos pensamentos contrários com uma naturalidade muito fácil, mas nós também não podemos esquecer que da mesma maneira que nós temos uma participação maior dos espíritos, a proteção naturalmente também se faz maior, só que a nossa vigilância, o nosso equilíbrio é muito pequeno, fazendo com que passemos a maior parte do nosso dia com pensamentos e conversas contrárias. É interessante também que Allan Kardec, depois de todas as leituras que ele fazia dos médiuns que recebiam as mensagens, passava sobre o crivo. Nem tudo era publicado. E quando havia uma dúvida, Kardec puxava a responsabilidade para si, para fazer uma análise. É por isso que nós vemos hoje tantos livros espíritas sendo publicados sem nenhum crivo, sem nenhuma análise. É por isso que realmente, como dizia Paulo, verificais tudo e retendes o bem. Tudo vos é lícito, mas nem tudo vos é permitido. Queridos amigos, que alegria em podermos apresentar mais um programa ABC do Espiritismo. Não se esqueça, quer conhecer os anteriores? www.youtube.com.br/TV A Caminho da Luz. Muita paz a todos. Queridos amigos, que Jesus nos abençoe, nos proteja e obrigado por você ser o ouvinte do programa ABC do Espiritismo, pela nossa querida TV Mundo Maior. Um beijo no seu coração. Até semana que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.